Boa tarde, me chamo Rafael Xavier, vou estar apresentando a vocês o projeto que não é o projeto do meu doutorado, ele já foi projeto do meu doutorado, projeto qual o professor Renato Alvarenga acabou, eu e ele pensamos em algo do tipo, e vou falar para vocês como isso acabou acontecendo, e vou tentar seguir uma linha bem lógica de raciocínio, explicar para vocês o que a gente pretendia, o que eu pretendo encontrar ao final do projeto. Validade, confiabilidade e sensibilidade de um teste intermitente de potência anaeróbia alternativo ao Engage Test. Eu começo a apresentação com uma provocação, perguntando o que essa imagem passa para vocês, qual a mensagem que essa imagem passa. Já ouviu? Cansaço, exaustão, e imagino, quem pratica atividade física, imagino que algumas pessoas já passaram por isso. Após uma atividade, está numa situação em que você se sinta mal, e se sentir mal sempre é ruim. A segunda provocação e a segunda pergunta, na verdade, é a seguinte: você participaria de um teste que o desfecho dele poderia ser esse, ou algo mais agressivo do que isso? Alguns que entendem o processo da pesquisa vão falar assim, sim. Mas quem está na ponta do atleta ou do praticante de uma atividade, ele se sente, às vezes, coagido com a finalização do teste. Quando a gente vai explicar o teste para o avaliado, normalmente eles vão lá, pesquisam na internet e veem quais são, o que pode acontecer. E como um bom pesquisador, você também deve mostrar para o avaliado, no caso atleta ou um sujeito normal, qual seria ou qual pode ser o desfecho. E foi exatamente essa situação que foi um insight para a nossa pesquisa. Porque um teste que causa ou que pode causar esse efeito nocivo, se é que a gente pode tratar dessa forma, como a gente enxerga isso pelo olhar do avaliado? Será que ao fazer o teste ele vai se dedicar ao máximo sabendo que o desfecho pode ser esse? Pois bem, pela literatura existem inúmeros relatos que não. Que a potência anaeróbia pode baixar, principalmente após um reteste, ou num reteste, em que o avaliado já conhece o fim, o que pode acontecer com ele. Então, o objetivo de uma maneira formal é investigar se essa proposição de um novo teste ele é válido, confiável e sensível para se encontrar a potência anaeróbia, no nosso caso, de ciclistas amadores. Eu inicio com o conceito de potência anaeróbia, que de acordo com Kramer 2017, conceituado como a realização de um trabalho em sua velocidade máxima, ou seja, quando você, é o que a gente conhece popularmente como movimento explosivo. É você, em inúmeros esportes, seja no basquete, natação, futebol, a gente consegue observar tais movimentos. E é quando a gente consegue realizar esse movimento no menor tempo possível e com a força adequada, ou seja, a geração de força no menor tempo possível, isso sim é medido e avaliado como potência anaeróbia. Para essa variável, até hoje, e é uma observação muito importante que eu faço, que desde a década de 70 o Engage Test ele é o padrão ouro para essa variável que foi idealizado por Oded Baror, e ele consiste num teste muito rápido, não sei quem conhece. São apenas 30 segundos de teste. Só que são os 30 segundos que podem ser determinantes na vida de uma pessoa. Normalmente, ele é feito com 7,5% da massa corporal, a resistência empregada no ciclo ergômetro é de 7,5%. Para alguns atletas, para algumas modalidades, existem pesquisadores que já realizaram com 10%, com 12%. Só que são 30 segundos que vem do inglês do all out, ou para o português a gente entende como supramáximo. São 30 segundos na máxima potência que você conseguir. E isso ao final, e eu já passei por essa experiência, foi aqui num laboratório, e ao final do teste o avaliado ficou aproximadamente, sem exagero, aproximadamente 2 horas deitado numa maca, porque ele não se sentia confortável para levantar. E era uma pessoa praticante de atividade física, praticante regular, não era um atleta,
mas era uma pessoa que, pelo menos o estereótipo, quem olhasse falaria, pô, uma pessoa que vai se dar bem no teste. Realmente foi uma potência muito alta, porém o desgaste que acontece durante o teste é muito alto. E, de acordo com a literatura, o que os avaliados relatam, ou muitos já relataram após o teste? Náusea, tontura, fortes dores de cabeça, vômito, sensação de desmaio. Isso é algo que a gente, num primeiro momento, quando a gente pensou, eu e o professor Renato, primeiro, existe uma demanda, uma coisa é você colocar um atleta, não que seja bacana, mas uma coisa é você colocar um atleta num teste máximo ou supramáximo. Outra coisa é você submeter um sujeito que não esteja acostumado com aquela demanda de exercício. E existe uma demanda, principalmente de acordo com o que nós vimos e pesquisamos, ciclistas amadores, tem crescido bastante o número de praticantes ao longo dos anos, e nós identificamos essa demanda latente de desenvolver um teste que abrangesse toda essa população. Delineamento experimental, sujeitos e antropometria. Serão 3 momentos em que esses avaliados participarão, serão sujeitos entre 18 e 35 anos, praticantes, não profissionais, mas praticantes de ciclismo regular. Eles participarão, todos os avaliados participarão do Engage Test e do teste intermitente de potência anaeróbia, cuja sigla é TIPA, e além, eu acabei não falando, além das avaliações antropométricas, composição corporal, avaliações cardiovasculares, para que não ocorra nenhum problema ao longo da coleta de dados. Passará por todos os dados coletados passarão pelos tratamentos estatísticos adequados a fim de verificar a validade, sensibilidade e a confiabilidade dos testes. E aqui a timeline, eu gosto muito desse tipo de apresentação, porque eu acho que é mais fácil a gente identificar como será a coleta dos dados. No primeiro momento, no caso M1, serão feitos todos os testes cardiovasculares, músculo-articular, antropometria e, mais importante ainda, a familiarização com o cicloergômetro, para que na hora do teste, na hora que for valer, ele consiga desempenhar da melhor maneira possível. No momento 2 e no momento 3, todos os avaliados participarão pelo Engage e o TIPA de forma randomizada. Se um participa do Engage no momento 2, no momento 3, ele impreterivelmente vai ter que fazer o teste intermitente. Esses testes serão em numa distância menor ou igual a 10 dias, e após os testes, todos serão avaliados com escala de Borg, Feeling Scale, que é uma avaliação de sensação de humor pós-teste, em saber como o avaliado se sente após a realização do teste, bem como uma coleta sanguínea para saber se existe alguma diferença bioquímica ali que a gente consiga verificar entre os 2 testes. Os resultados esperados é que esse teste proposto seja válido, confiável e sensível. Existe uma imagem que é muito batida na internet sobre confiabilidade e validade, e ele mostra um alvo que é todos acertados quando é o seu objetivo ele é válido e confiável, quando o seu teste é válido e confiável. E a gente quer verificar se qualquer alteração nas medidas observadas são ao acaso ou de acordo com o teste. Finalizando, qual é o nosso maior objetivo? Eu chamo de objetivo prático. É gerar menos desconforto para que, ao saber do desfecho do teste, ele tenha um desempenho maior. Muito obrigado.